Atos, capítulo 13, nós vamos ler dos versos 4 ao 12 novamente, para pegarmos toda a história e depois vamos selecionar alguns versos para trabalharmos. O texto diz assim: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu, chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Amém. Nosso Deus, dai-nos essa manhã privilégio, Pai, da Tua palavra, de entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que a Tua palavra ache morada em nossa alma e que venhamos, Senhor Deus, obedecê-la em tudo quanto ela diz. Nos dá, Senhor, fé e perseverança. Aquilo que nos falta, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, preenche o nosso ser. Oramos em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Queridos irmãos, essa manhã nós vamos observar as diferenças que a gente encontra nesse embate nas pessoas desse mágico chamado Bar-Jesus e de Saulo, também chamado Paulo, ou o apóstolo Paulo, como nós o conhecemos mais precisamente pela palavra do Senhor. E nós temos nesse encontro, e um comentarista bíblico vai dizer que tudo que está escrito nessa passagem que foi lida foi justamente para mostrar o foco, que não era a conversão do procônsul Sérgio Paulo, mas da vitória do Evangelho, da palavra de Deus, sobre a bruxaria ou a feitiçaria aqui de Bar-Jesus, de Elimas, o mágico. Então é o confronto, o combate entre Paulo e Bar-Jesus que realmente toma uma expressão nessa passagem que nós acabamos de ouvir da palavra de Deus. Primeiro, lembrar aos irmãos que esse mundo que nós estamos aqui constatando, aonde há a palavra de Deus, mas também há a manifestação do mal, da magia, da feitiçaria e de coisas afins, é o mundo do nosso tempo também. Nós estamos, meus irmãos, numa época em que as práticas ocultistas, as práticas de magia, de bruxaria, estão crescendo no mundo inteiro. Em alguns locais, muito mais do que outros. No Brasil, por exemplo, nós temos um predomínio das religiões afro que não deixam de ter parte com este tipo de atitude que o mágico aqui, Bar-Jesus, ou o bruxo Bar-Jesus, no grego nós temos o nome mago,
para ele, o mago ele pode ser caracterizado tanto como bruxo, quanto como um feiticeiro ou mágico, aqui nessa colocação que a nossa tradução apresenta. E nós temos muita semelhança hoje no Brasil, através do candomblé, através da macumba, com as coisas que estavam acontecendo aqui, quando Paulo confronta e enfrenta esse homem que tentava afastar o procônsul Sérgio Paulo do Evangelho de Jesus Cristo. Então, não é algo que está distante do nosso mundo, do nosso tempo. Eu não sei quantos terreiros de umbanda, de candomblé, existem em Teresina. Mas na minha cidade são mais de 100. Mais de 100. E além disso, existem muitas outras manifestações desse tipo de prática ocultista, de magia ou de feitiçaria, que nós poderíamos nominar e que estão no nosso meio, estão na nossa sociedade, fazem parte, de fato, do mundo em que nós vivemos hoje. Então não é algo que aconteceu no passado e que não acontece mais hoje em dia. É atual, irmãos. Isso aqui é atualíssimo. Esse confronto existe ainda. Eu também quero destacar, antes de prosseguir, que assim como existe a mentira, a bruxaria, a feitiçaria, que é o falso ensino, existe também o charlatanismo em cima da mentira. Existem aquelas pessoas que se auto-intitulam gurus, magos, videntes, mas que são falsos, na verdade, eles são mentirosos. Eles trazem, na verdade, um charlatanismo consigo e para enganar as pessoas e angariar com isso, além de dinheiro, adeptos. Pessoas que vão começar a seguir a tal pessoa como um líder, como um homem enviado pelas forças ocultas ou por Deus mesmo. Então isso também é verdade. Isso também existe em nosso tempo. Esse encontro aconteceu na capital da ilha de Chipre, Pafos, onde residia o governador, o procônsul Sérgio Paulo. E a Escritura diz que, ao ser convocados pelo próprio procônsul, que estava desejoso de ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, Paulo e Barnabé chegam até o procônsul e ele está acompanhado de um mago, de um feiticeiro, de um bruxo, que é Elimas, ou Bar Jesus, que é o seu nome judeu. Filho de Jesus é a tradução de Bar Jesus. Elimas provavelmente seja mago ou mágico em grego. Então, acompanhando toda a caravana, né, todo o séquito aqui do governador, do procônsul, estava esse mago. E esse mago ocupava a posição de destaque ao lado do procônsul. Ele não era um simples homem, funcionário do procônsul. Certamente a Escritura relata o procônsul como um homem culto. Vocês ouviram isso no domingo passado? E a própria natureza das coisas que esse Bar Jesus fazia deve também ter impressionado de algum modo o procônsul, de modo que o procônsul trouxe esse homem para junto de si. E para ser parte dali do seu séquito especial, das pessoas que estavam sempre o rodeando. A Escritura aqui, na minha tradução, chama de assessor do procônsul. Você vê que o homem que está do lado do governador, do homem mais importante da ilha, não é um homem qualquer, e nem ocupa uma posição qualquer no governo, mas ele ocupa uma posição muito próxima ao governo mesmo. É como se tivesse, no nosso tempo, fizesse parte do gabinete, né? Ele trabalha no gabinete do governador, ele tem proximidade com o governador. E o Bar Jesus, o Elimas, ele tinha essa facilidade, essa proximidade com o poder político que
estava nas mãos do procônsul Sérgio Paulo. Então não era um homem qualquer. A Escritura retrata esse mago, primeiro, como judeu. Observe que diz o verso 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu. Então nós somos apresentados a Bar Jesus primeiro como sendo um judeu. E isso por si só já seria um impedimento para a pregação do Evangelho. Porque os judeus não reconheciam que Jesus era o Messias anunciado nas profecias do Antigo Testamento. Pelo fato de ser judeu, Bar Jesus já tinha argumentos para se levantar contra o ensino do apóstolo Paulo. Mas além disso, ele é descrito também como um praticante de magia. Ou seja, além de ser um inimigo do evangelho por ser judeu, ele também era um feiticeiro. Ele realizava e praticava práticas ocultas de magia, de feitiçaria, ou alguma coisa nesse sentido. O texto grego não é muito preciso com essa tradução, mas a ideia que quase todos os comentaristas adotam é que ele era de fato uma espécie de mágico ou feiticeiro ali, que ele mexia com esse tipo de atividade. E essa atividade certamente fazia algum sentido naquele momento, porque ele impressionou muitas pessoas. Mas isso também nos mostra, irmãos, que a prática desse homem não era uma prática lícita e nem estava de acordo com as Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia, vocês sabem, ela condena as atividades ocultistas, espiritismo, consulta aos mortos. Toda essa prática que envolve o oculto, que envolve, por exemplo, espíritos e coisas dessa natureza, ver o futuro, consultar mão, como as pessoas fazem hoje, consultar o futuro, né? Ver o futuro através de partes de animais, como eles faziam isso, e até hoje há pessoas que fazem, ou que pelo menos dizem que fazem isso. Todas essas práticas, elas são reprovadas pela palavra de Deus. E aqui estava um judeu que era praticante disso, mas ele também é retratado como sendo um falso profeta. Ele era judeu, ele era praticante de feitiçaria, e ele é retratado agora como sendo um falso profeta. Isto é, um homem que falava em nome do Criador, em nome de Deus, mas falava falsamente. Não era um profeta levantado por Deus, separado por Deus para levar a sua mensagem. Ele era um falso profeta. Ele dizia aquilo que Deus não disse. Ele anunciava, ou pelo menos dizia, ver ou ouvir a Deus, quando Deus jamais falou com ele. Essa descrição ela é feita pelo narrador, Lucas, que é o escritor do livro de Atos. Então, Lucas, o evangelista, que escreveu o Evangelho de Lucas, e também escreve o livro de Atos, ele traz a primeira descrição que nós temos deste Bar Jesus, deste Elimas o mágico, judeu, praticante de magia e falso profeta. Mas aí no versículo 10 em diante, nós vamos ter a descrição que o apóstolo Paulo faz desse homem. E Paulo, então, ele complementa a descrição de Bar Jesus, dizendo o seguinte: filho do diabo, inimigo da justiça, verso 10, cheio de engano e de maldade, pervertedor do caminho de Deus. A descrição que o apóstolo Paulo faz dele é um tipo de julgamento dele, da pessoa dele, é um tipo de raio-x de quem era este Bar Jesus, este mágico. E a primeira colocação, irmãos, filho do diabo, pertence ao maligno. Foi assim que Jesus chamou os fariseus que estavam, por muitas vezes, lhe acusando. E Jesus diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Vós quereis satisfazer o desejo do diabo, que é o vosso pai.
Filho do diabo aqui precisa ser entendido não como uma criação do diabo. Não é que Bar Jesus tenha sido criado pelo diabo, ele foi criado por Deus. Deus é o criador de tudo. E como criador, Deus é o pai de Bar Jesus. Mas a expressão filho do diabo, ela não traz a ideia de pai no sentido de criador. Mas ela traz a ideia de pai no sentido de conselheiro, e de filho implicitamente, já que ele era filho do diabo, filho porque ele lhe obedece os ensinos. Ele lhe obedece a palavra, a sua palavra, a palavra maligna. E é essa a classificação que o apóstolo Paulo, ao cruzar com esse homem, e ao se deparar com todos aqueles obstáculos que Bar Jesus estava pondo para que o procônsul não ouvisse o evangelho, o apóstolo Paulo toma a frente, encara esse mágico e o descreve como filho do diabo, seguidor das trevas, da maldade. Depois o apóstolo Paulo descreve Bar Jesus como sendo inimigo de toda justiça. Sabe, irmãos, ser inimigo da justiça significa ser inimigo da cruz. O que Paulo estava pregando ali era a justiça de Deus, Cristo. E quando ele diz que Bar Jesus é inimigo de toda a justiça, ele coloca também Bar Jesus como inimigo de Cristo, inimigo do Evangelho, inimigo da verdade, inimigo de Deus. E mais, Bar Jesus estava cheio de engano, cheio de maldade. Observe as colocações que Paulo faz acerca de Bar Jesus. Ele estava cheio de alguma coisa. Ele estava, de fato, transbordando de algo. Mas Paulo descreve o que é maldade e engano. Perceba o relacionamento. Perceba como o engano é relacionado com o mal. Mal e engano estão juntos, estão relacionados. E ele termina a sua descrição dizendo que Bar Jesus é um homem que perverte o caminho de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, os caminhos do Senhor, o ensino do Senhor. Ele procurava, como o texto diz, aqui mesmo ainda no capítulo 13, ele procurava desviar o procônsul do Evangelho, pervertendo o ensino, pervertendo o Evangelho. É por isso que ele é inimigo da justiça. É por isso que Paulo descreve como filho do diabo. É por isso que Paulo descreve como cheio de maldade, de mentira. E agora, corretamente, como um homem que perverte o caminho, ou seja, a palavra de Deus. Descrição de Lucas e depois descrição do apóstolo Paulo sobre este judeu chamado Bar Jesus. Que coisa terrível, irmãos. Alguém ser descrito assim. Alguém ter, de fato, toda essa desqualificação que é apresentada aqui nas Escrituras. Quase todos os homens são assim. A Escritura diz que poucos, irmãos, poucos são os chamados à salvação. Aqueles que não são chamados, eles se encontram muito próximos dessa situação e dessa colocação de Bar Jesus. Desse retrato de Bar Jesus. Depois nós temos uma descrição do apóstolo Paulo. Eu quero que vocês prestem atenção para nós fazermos um contraste entre Paulo e Bar Jesus. O versículo 6 diz que Paulo foi enviado pelo Espírito Santo, enquanto que Bar Jesus é descrito como um falso profeta. No verso 6,
Paulo é descrito como enviado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vinha trazendo a mensagem de Deus, a missão que a igreja incumbiu Paulo e o Espírito Santo, primeiramente. E assim como a igreja envia, também o Espírito envia Paulo e Barnabé. Diferente desse mágico que não tinha a verdade em si e que era um falso profeta, Paulo é descrito como um profeta de Deus, enviado pelo Espírito de Deus. Paulo também é descrito como sendo um pregador da palavra de Deus. Perceba que no versículo 3, no versículo 8, nós temos a descrição assim: Elimas tentava desviar da fé o procônsul. Isto porque Paulo pregava a palavra de Deus, anunciava a palavra de Deus. No versículo 5, nós temos a descrição: em Salamina, os apóstolos Paulo e Barnabé proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então ali estavam homens, e Paulo em especial, pregador, descrito como pregador da palavra de Deus. O homem que trazia a verdade do Evangelho, a menção, a escritura. E isso é um contraste muito grande com o mágico Elimas. É um contraste muito grande com esse homem, filho de Satanás, filho do diabo, como ele é descrito aqui. No versículo 7, o texto diz que ele se opõe ao ensino de Paulo, ele é contra essa mensagem de Paulo, como um falso profeta, obviamente. Aquela não era a palavra dele, ou a mensagem que ele gostaria de que Paulo pregasse. Como filho do diabo, certamente aquilo não traria alegria ao seu coração, ouvir a palavra de Deus da boca de Paulo, e muito menos a conversão do procônsul que ele tentava impedir. Mas Paulo, irmãos, era um pregador da verdade. Diferente do falso profeta, Paulo falava a verdade. Diferente de Elimas, que falava aquilo que é do seu pai, Satanás, que expressava para o procônsul e para as pessoas à sua volta o erro, a mentira e o engano. Paulo pregava a palavra de Deus, as Escrituras. No versículo 7, Paulo é descrito como sendo cheio do Espírito Santo. Mas no versículo 9, irmãos, no versículo 9, aliás, Paulo é descrito como sendo cheio do Espírito Santo. Enquanto que Bar Jesus, ele é descrito como sendo cheio de toda maldade e mentira. Enquanto Paulo está cheio do Espírito Santo de Deus, que lhe reveste de autoridade e de poder, Elimas estava cheio de outras coisas. Enquanto Paulo estava cheio da verdade, por ser pregador do Evangelho, Elimas estava cheio do engano. Enquanto Paulo estava com o coração transbordando em pregar e fazer o bem às pessoas, Elimas, o mágico, estava cheio de maldade. É assim que ele é descrito aqui nas Escrituras. Cheio de toda maldade, cheio de todo engano. Pervertedor do caminho do Senhor. Paulo também é descrito como sendo dotado de poder, porque quem está revestido do Espírito Santo, especialmente nesse momento histórico, nesse momento da história redentiva, onde o Espírito Santo se apoderava dos seus homens e mulheres. Ele lhes dava poder e autoridade, e eles faziam grandes coisas em nome de Jesus. Especialmente nesse momento, irmãos, nós temos um contraste com Elimas, que dizia ter poder para realizar algumas coisas, magia, o engano, a mentira.
Talvez Elimas tenha realizado de fato sinais extraordinários, mas aqueles sinais que são descritos como sinais e prodígios de mentira. Ora, irmãos, nós não estamos vendo isso no nosso tempo? Nós não contemplamos diariamente as pessoas realizando a mentira? Nós não vemos aí o anúncio de grande culto, aonde virá o pregador tal, o curador. Não é curador de museu, é um curador de doença. E as pessoas fazem um alarde com a chegada desses homens. Os holofotes caem sobre esses homens. E ali é um verdadeiro espetáculo feito. E não é só pessoas que se dizem representantes do Evangelho, mas pessoas até mesmo da parte de Bar Jesus, ou seja, que mexem com ocultismo e com coisas afins. Há anúncio na rádio quando um médium chega na cidade. Há propaganda na rádio explícita dizendo: consulte o irmão fulano. E as pessoas gastam fortunas, perdem tempo atrás desse tipo de engano, de poder falso. E até mesmo quando alguma coisa acontece, não é a verdade de Deus. Não é pelo poder de Deus. E se não é pelo poder de Deus, é reprovável. Não é do bem, é do mal, é do maligno, é de Satanás, que também exerce poder, algum tipo de poder miraculoso. Não se enganem, meus irmãos. Há um grande contraste entre a verdade e a mentira. Elas podem ser parecidas. Por fora ou externamente, pode haver algo de similar, mas na sua essência, a maldade sempre é reprovada por Deus. É inaceitável. Enquanto que a verdade sempre virá do Senhor. Sempre virá de Deus. Talvez você olhe para esses dois textos e diga: eu reprovo Bar Jesus, mas Paulo é grande. Paulo tem poder, porque está explícito aqui nessa passagem que ele deixa Bar Jesus cego nessa ocasião. Quando ele começa a descrever Bar Jesus como filho do diabo, inimigo de toda a justiça. Você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Então no verso 11 diz: saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Nós vemos aqui Paulo com autoridade, irmãos, exercendo poder sobre este homem. Nós vemos a verdade vencendo a mentira. Nós vemos a palavra de Deus, o enviado de Deus, derrotando as trevas, derrotando o inimigo da justiça, o enviado do diabo. Então talvez você diga: Paulo sim. Mas, irmãos, o fato é que nós também não devemos olhar para Paulo. Porque embora Paulo seja um servo de Deus, ele não é Deus. E ele sabia muito bem disso. Ele mesmo se considera o maior dos pecadores. Dos pecadores eu sou o principal, ele diz. E é ele quem fica doente, ou pelo menos alguma coisa lhe perturba a alma, não sabemos se exatamente uma enfermidade, mas pode ser uma outra coisa. Ele chama de espinho na carne. E ele não consegue remover esse espinho na carne. O poder não é de Paulo. Ele não é dono do poder.
O poder não emana de Paulo, o poder é de Deus. E Paulo é instrumento. A vitória não é de Paulo, é de Deus sobre o diabo. A vitória é do Espírito Santo sobre o diabo. O diabo representado pelo seu filho, Bar Jesus, o filho do diabo. E Deus representado por Paulo, o enviado do Espírito Santo. A luta aqui, irmãos, é muito maior, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, do que carne e sangue. O enfrentamento aqui não é de forças humanas, é Deus contra Satanás. E esse texto mostra, irmãos, quão superior, invencível é o Senhor. Com uma palavra, ele acaba com aquela feitiçaria e todos aqueles anos de engano de Bar Jesus. Com uma palavra do apóstolo Paulo, ele diz: a mão do Senhor, não é a mão de Paulo ou de outro daqueles que lhe acompanhavam, mas é a mão do Senhor está contra ti, Bar Jesus, e ficarás agora cego. Perceba, irmãos, que a vitória é de Deus, que o poder é de Deus, que a ação é de Deus, é tudo obra de Deus. O apóstolo Paulo é um instrumento, é aquele que Deus está usando para derrotar as obras do diabo, seu inimigo e o nosso inimigo. Eles estão derrotados. Bar Jesus fica cego. E o retrato que nos apresenta o texto é de uma situação humilhante, onde alguém que se apresenta como tendo grande autoridade, grande poder, que anda com o governador e tem influência com o governador, o procônsul Sérgio Paulo, de repente fica cego e fica pedindo ajuda às pessoas, tateando, tentando segurar na mão das pessoas para ser conduzido, impotente, incapaz, rebaixado a nada. Com uma palavra, ficará cego. E ele fica cego. E fica impotente. E é silenciado. E desaparece das Escrituras. Não sabemos se arrependeu-se e creu no Senhor depois. Porque o texto não fala e nem mais vai falar. Mas o fato é que o poder de Deus pelas mãos de Paulo é apresentado aqui como vencedor, como grande. Eu quero que você olhe, irmãos, para textos como esse. Não para Paulo, mas para Cristo. A força, irmãos, está em Cristo. A mensagem que Paulo pregava e que fez o procônsul crer, profundamente impressionado, foi a mensagem da cruz. Foi a mensagem de Cristo. Foi a morte. Imagine. Foi a mensagem que prega um homem morto numa cruz. Foi a mensagem que prega o sepultamento de um homem justo e sem pecado. E a mensagem que mostra um homem que ressurge dos mortos ao terceiro dia, para a glória de Deus. Essa mensagem foi a mensagem que o procônsul creu, diz o texto. Se de fato creu no Senhor de todo o seu coração. É a mensagem que Paulo pregava. Era a mensagem bíblica, evangélica, cristocêntrica. E quando você olhar para passagens como essa, tão impressionantes, lembrem, o que este homem, o que Deus usou, falava, era sobre Cristo Jesus. Quando ele falava em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não em seu nome, não em nome do apostolado, não em nome da igreja, mas era em nome do Rei da Glória, irmãos. Era em nome do Senhor Jesus. O poder é de Cristo, sempre. Seja
qual for a situação, se Deus cura, se Deus converte o pecador dos seus maus caminhos, Ele regenera a alma, lhe faz nascer de novo, perdoa os seus pecados. Se coisas extraordinárias acontecem de fato e verdadeiramente, o poder sempre é de Cristo. É Cristo atuando, operando, trazendo vidas aos seus pés. Nada tinha a ver com Paulo, porque Paulo era homem de pecado também, como nós. Não havia uma qualificação, irmãos, especial no apóstolo Paulo que o tornasse diferente de mim ou de você. Essencialmente, você e o apóstolo Paulo são iguais. E o que iguala a todos nós é o pecado. É Cristo quem tem poder. E quem faz a grande obra sobre o ser humano. Olhem para Cristo. Busquem sempre o Senhor em suas necessidades. Pelo que nós temos visto no nosso tempo, irmãos. São pessoas buscando mágicos, feiticeiros e bruxos para a solução dos seus problemas. As pessoas estão com Cristo, ou pelo menos dizem que estão com Cristo, e lhes abate uma enfermidade. E elas então se apegam a Jesus, mas a enfermidade persiste. Elas oram, leem a Bíblia, vão à igreja, a igreja ora por ela, o pastor ora por ela a pedido, mas a enfermidade persiste em ficar no seu organismo. E de repente, alguém anuncia que na cidade há um Bar Jesus e que ele já tem curado muitas pessoas. E a pessoa então deixa Cristo e vai procurar a mágica, o feitiço, a bruxaria, os espíritos, o diabo. Vocês viram que Satanás não tem poder sobre Cristo. Ele é derrotado com uma só palavra. Ele não resiste. Você não pode tentar comparar os poderes, porque isso em si já é pecado. Você não pode achar que Satanás pode fazer algo por você quando Cristo não fez, porque isso é afrontar o Todo-Poderoso, o que tem domínio sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre sua vida e sua saúde. Não é só no caso de doença que as pessoas correm, mas até mesmo, pasmem, meus irmãos, para arrumar um esposo ou uma esposa, as pessoas muitas vezes recorrem a poderes ocultos para atrapalhar a vida de outras pessoas, de alguém do trabalho, ou mesmo um amor não correspondido. As pessoas procuram forças malignas, ocultas, representantes do ocultismo, do diabo, procuram para tentar destruir outros. Que seja anátema, amaldiçoado esse comportamento, irmãos. Porque o povo de Deus que chama pelo nome de Jesus não precisa disso. Nós cremos naquele que é o Senhor absoluto, que está sentado no trono. A Escritura descreve o Senhor estando assentado no seu trono, no seu alto e sublime trono, no trono da glória e no trono da graça.
Se há um poder capaz de ajudar você, esse é o poder de Cristo somente. Não há poder dos homens. E nem o poder do diabo pode fazer algo na sua vida de valor. Não recorra, irmãos. Morra. Vá, desça à sepultura com Cristo, se for preciso. Eu lembro de um caso que aconteceu comigo, quando a minha filha Letícia, ou Marcos Filho, não lembro bem, acho que foi a Letícia, faz muito tempo, já faz bons anos, e ela havia ali acabado de nascer, alguns meses, e ficou doente, bebê ficou doente. E aí a doença persistindo, né, nós tratando ali, cristãos, orando, pedindo a Deus que nos ajudasse, trouxesse a saúde da nossa filha. E a coisa prosseguindo, né, a doença persistindo ali. Até que chegou alguém da família e disse assim: eu vou amarrar essa fitinha vermelha que é quebrante. E eu disse: não. Na minha filha, não. A minha filha é de Deus. E Deus é o seu médico e o seu coveiro. Se o Senhor quiser curar, Ele vai curar minha filha. Mas se Ele quiser tirá-la, Ele vai sepultá-la, porque ela pertence a Ele. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, as famílias recorrem a esse tipo de prática. Eu lembro de outro caso, também na minha família, dessa vez com meu avô que já tem os seus 93 anos de idade. E quando eu era ainda adolescente, isso ficou marcado, né? Ele chegou na nossa casa doente. E ele tinha uma doença que, pelo menos no popular, ela é chamada fogo selvagem. Você já deve ter ouvido falar disso. E ele estava assim com um lado, né, sem pele, um lado aqui do busto dele, da barriga, né, sem pele já. Aí ele foi no médico, e o médico disse assim: olha, isso aqui, vou passar esse remédio para você, você vai tomar, e você vai para casa, o remédio é esse aqui. O médico passou o remédio, ele se tratou, tomou, e o negócio estava arrodeando, né, passando. Aí ele ouviu algumas pessoas dizerem que se emendar, né, se a enfermidade que estava consumindo ali sua pele, né, a pele estava, não era ferida, mas estava saindo a pele, se arrodeasse ali as costas, chegasse do outro lado da barriga e emendasse, aí morria. E a coisa prosseguindo. Aí disseram para ele que havia uma pessoa que fazia uma reza e jogava ali uns galhos, né, uma água, uma coisa, e a pessoa ficava boa. E ele foi, essa pessoa. Antes disso, ele foi no médico, de novo, né? E o médico disse assim: rapaz, isso aqui não, eu já tentei que o remédio era esse, mas não tem jeito. Você conhece alguma rezadeira? O médico disse isso, irmãos. O médico disse isso. Eles procure, porque aqui só reza. Aí foi quando ele ouviu falar dessa pessoa, disseram para ele, né? E ele procurou. E fez lá a reza, como eles chamam, né? E todo o processo oculto, a pessoa rezando e com um monte de galho batendo assim nas costas, onde tinha as feridas, a doença. Resultado, ficou bom. Ficou bom. Mas o cristão não deve procurar isso.
Você deve confiar em Deus e no seu poder e na sua soberana vontade para a sua vida. Ele não é crente, não é cristão. Nós preferimos, irmãos, ou pelo menos essa deve ser a nossa posição, convicção, de nos abster desse tipo de pseudo-ajuda. Porque quando nós buscamos esse tipo de poder e de força, nós nos separamos da verdade do Evangelho, desafiamos a Cristo, negamos que Ele seja poderoso e capaz, negamos que Ele seja bom, e nos vendemos pela saúde. O cristão ele deve estar com Cristo, irmãos, até a morte. Ele deve fazer um compromisso com o Senhor até a morte. Porque é como um casamento mesmo. A própria ideia que a Bíblia traz da igreja de Cristo é o noivo, né? E a noiva e o cordeiro, seu noivo, Cristo. Nós não podemos deixar a Cristo pela nossa saúde, para conseguir a pessoa amada, ou para tirar alguém do emprego, ou para conseguir se dar bem na vida de alguma maneira, financeira, não sei. Nada disso vale a pena se você tiver que deixar Cristo e a sua verdade e o seu Evangelho. Não é Paulo, muito menos o bruxo Bar Jesus, mas Cristo quem pode fazer algo por nós. Não só a nossa condição física é mudada pelo Senhor Jesus, mas Ele faz muito mais. A sua obra é poderosa em nossa alma. E a nossa salvação é assegurada nele, no Senhor Jesus. Lembrem-se disso, irmãos. É em Cristo. É no homem que morreu na cruz que nós devemos estar confiando e firmados nele até o último dia. Amém. Que Deus nos abençoe.